A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores do fundo do cenário; e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus Todo-Poderoso, falar no coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo se fazer aqui presente, para poder estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe a reprise da nossa live nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossa live. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote, que diz assim a mensagem do nosso sacerdote. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você
ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento 24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Salve a oração de número 5. Na oração de número 5 diz assim: Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E hoje vamos dar início pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo se fazer aqui presente, para poder estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. 13 ímpar e 14 par. Vamos estarem aqui meditando no livro de
2 Coríntios 13 capítulos, livro de 2 Coríntios com 13 capítulos, e nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13, para o rebanho de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e levar para a sua presença a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. No capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre exortações finais. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo. Aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhe perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, que através desse número de rebanho você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11 e rebanho de número 12 vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 22 do livro de Deuteronômio para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 22, contém 30 versículos, que diz assim: leis para pecados com mulheres. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciões da cidade à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vão meditarem aqui no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Fala sobre o anticristo. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movas facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Gálatas,
6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Em Gálatas, capítulo 3, contém 29 versículos, que diz assim: a justificação é pela fé. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o santo Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par, vão estarem aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. No capítulo 3 do livro de Romanos, contém 31 versículos, que diz assim: a justiça imputada. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolham aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5 ímpar e 6 par. Vão estarem aqui meditando no livro dele. 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando, que diz assim: instruções sobre a adoração. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo, homem. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem da filha do nosso sacerdote. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos
todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora estarei apresentando para vocês um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim um novo desafio. Muita atenção. Na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 1.
Na oração de número 1 diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo o espírito imundo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então escolhei o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Saiu agora o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Rebanho de número 1 e rebanho de número 2 vão estarem aqui meditando no livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 para o rebanho de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. No capítulo 5 contém 48 versículos que diz assim, fala sobre a importância da lei, nos versículos 18, 19 e 20. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de Miqueias, com 7 capítulos. Livro de Miqueias, com 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, para o rebanho de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. No capítulo 4 do livro de Miqueias, contém 13 versículos, que diz assim: a glória da nação restaurada. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, castigará nações poderosas e longínquas, que converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolham aí o seu número de rebanho de 1 a 24, que através desse número que você escolher, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par, vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, capítulo
1. Ruth, capítulo 1, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Contém 22 versículos do capítulo 1 do livro de Ruth, que diz assim: Noemi e suas noras. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o de sua mulher Noemi e de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Jó, com 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 8 do livro de Jó, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Jó, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 8, que contém 22 versículos, que diz assim: Bildade fala a Jó. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, penúltimo rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3 e rebanho de número 4 vão estarem aqui meditando no livro de Jonas, com 4 capítulos. Livro de Jonas, com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. No capítulo 1 contém 17 versículos, que fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par, vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tiago, com apenas 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. No capítulo 5 do livro de Tiago, contém 20 versículos, que diz assim: cultivar a paciência. Contém 20 versículos. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra,
aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência aos profetas que falaram em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 19.
E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, e para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Na oração de número 19 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao livro. Saiu o livro de Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vou deixar aqui. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. No capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: profecia do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado. Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 3 João, um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. No livro de 3 João, com apenas um capítulo, contém 15 versículos. Fala sobre o mau exemplo de Diótrefes e o bom exemplo de Demétrio. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigam o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que fala sobre o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Juízes, capítulo 21. Em Juízes, capítulo 21, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. No capítulo 21 do livro de Juízes, contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Jabes de Gileade. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: ora, tinha jurados os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz, e prantearam com um grande pranto, e disseram, Senhor Deus de Israel,
Porque sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 36 do livro de Ezequiel. Capítulo 36 do livro de Ezequiel. Vamos aqui no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Contém 38 versículos falando sobre a nova aliança com Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, porque o inimigo disse contra vós, até as alturas eternas serão nossa herança. Profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante das nações, e tendes andado em lábios paroleiros, e em infâmia do povo. Portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e em escárnio ao restante das nações que lhes estão em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 12 do livro de Isaías. No capítulo 12 do livro de Isaías contém, glórias ao nosso Senhor Deus, 6 versículos, que diz assim: Cântico de louvor pela restauração de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque a minha força e o meu cântico é Deus Jeová, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos. Entre os povos contai quão excelso é o seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5.
Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 4. Na oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizei um número de 1 a 24. Façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Contém 60 versículos, que diz assim: a defesa de Estevão no Sinédrio. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, ó Deus da glória, apareceu a nosso pai Abraão
estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhes: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 9 do livro de Números. No capítulo 9 do livro de Números, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 23 versículos, que diz assim: a celebração da Páscoa no Sinai, nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: no dia 14 deste mês, pela tarde, o seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14, no primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenará a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. No capítulo 7 do livro de Zacarias, contém 14 versículos, que diz assim: fala sobre o falso jejum. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: quando o povo enviou Sarezer e Regemeleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. No capítulo 1 do livro de Ageu, contém 15 versículos, que diz assim: Ageu incentiva a construção do templo. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Livro de Marcos com 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 16. Livro de Marcos capítulo 16 contém 20 versículos. Fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram.
Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Contém 58 versículos, que diz assim, fala sobre a glorificação. Nos versículos 51, 52 e 53 diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortabilidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e levar para a sua presença a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu estarei apresentando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Diz assim o recado. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Diz assim o desafio. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados. Agora eu estarei sorteando os 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Então, meditem aí, escolham um número de 1 a 24, para agora, o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então escolhei o seu número de 1 a 24. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13,
Se você escolheu o número 13, Deuteronômio capítulo 22. Se você escolheu o número 19, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você escolheu o número 21, Gálatas capítulo 3. Se você escolheu o número 18, Romanos capítulo 3. Se você escolheu o número 11, 1 Timóteo capítulo 2. Se você escolheu o número 24, Mateus capítulo 5. Se você escolheu o número 20, Miqueias capítulo 4. Se você escolheu o número 7, Ruth capítulo 1. Se você escolheu o número 8, Jó capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 2, Jonas capítulo 1. Se você escolheu o número 23, Tiago capítulo 5. Se você meditou aí e escolheu o número 6, vai meditar no livro de Malaquias capítulo 1. Se você escolheu o número 12, 3 João capítulo 1. Se você escolheu o número 10, vai meditar no livro de Filemão capítulo 1. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de Juízes capítulo 21. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 36. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 12. Se você escolheu o número 22, vai meditar no livro de Atos, capítulo 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Números, capítulo 9. Se você escolheu o número 14, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Se você escolheu o número 16, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 16. E por último, se você escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua aula para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais.
incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, que este ministério de sorteio, para quem provar que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossa live de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.